Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje a gente está aqui, mais um episódio com a Virgínia Ramos. E ela está inaugurando o nosso novo cenário, né? 1 ano de podcast, a gente quis fazer para vocês um cenário todo novo, todo charmoso, todo sofisticado aí, diferentão, para a gente seguir mais 1 ano juntos, entregando e derramando testemunhos de encontros com Jesus, pessoas que estão caminhando com Jesus e que têm a sua vida transformada depois desse encontro com o nosso grande mestre. Virgínia, eu quero te agradecer do fundo do coração, foi tudo muito corrido. Eu conheci a Virgínia no sábado e hoje já estamos aqui, né, Virgínia? Sim. Já conseguimos alinhar as nossas agendas, a gente teve um cancelamento de gravação e aí a Virgínia conseguiu encaixar nós ali na agenda dela. Eu quero te agradecer do fundo do coração pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pelo teu amor ao teu chamado, que é lindo demais, e vocês se preparem. Eu sempre falo quando eu tô aqui que eu não conheço o testemunho das pessoas, e eu realmente não conheço. Mas o da Virgínia eu conheço, e ela tá aqui porque eu escutei o testemunho dela no sábado, num evento que eu fui. E quando eu escutei o testemunho dela, eu disse, meu Deus, ela tem que trazer esse testemunho para o nosso podcast. E aí ela aceitou o convite, o desafio, e tá aqui com a gente. Eu quero te agradecer do fundo do coração por você estar aqui conosco, disponibilizando o teu tempo, vai abrir seu coração, vai contar para nós coisas boas, coisas doloridas, mas não é todo mundo que tem coragem, e eu quero te agradecer pela tua ousadia, pela tua coragem por enfrentar todos os desafios que tu tá enfrentando para poder estar aqui hoje, para poder levar a palavra, né? Eu sei que tu tens também um projeto evangelístico que depois ela vai falar para nós. Seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. É um prazer, muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos e obrigada, Karen, pelo convite. Que bom que deu tudo certo, mesmo dentro da nossa correria, né? Entender por que Deus me trouxe aqui para essa região, para estar pertinho e para realmente hoje estar aqui compartilhando tudo aquilo que o Senhor tem feito. É lindo demais. E conta para nós, Virgínia, aonde que tu nasceu, como é que é a tua história, onde tudo começou, quando tu se encontrou com Jesus, como que foi a tua mudança de rota? Quem conhece Jesus tem mudança de rota. Sim. Isso é fato, né? Como que tudo aconteceu? Conta para nós. Eu nasci em São Paulo e eu sou a mais nova de 4 irmãos, então eu tenho uma irmã mais velha que praticamente tem a minha idade. Quando meus pais mudaram para Curitiba, eu tinha 2 anos, a minha irmã mais velha fica em São Paulo, casada. E a nossa história começa em Curitiba. E nesse tempo, meus pais católicos, minha mãe espírita, então eu vivi dentro de um lar com muita briga, com muita confusão. Nós éramos uma família muito bem sucedida financeiramente, nós tínhamos mercado, meu pai tinha caminhão, então nós tínhamos uma estrutura financeira muito estabilizada, mas a minha mãe e meu pai se perdiam muito por realmente não ter uma direção, não ter referências, não ter boas influências. E foi um tempo assim onde eu acho que ali na minha história de infância eu já fui muito ferida. E quando aí veio o casamento, veio toda e não tem como a gente não transferir dores para o casamento, sim, né, Virgínia? Isso é uma coisa que é humano, é comum, a gente é o meio que a gente se criou, que a gente viveu, que a gente se desenvolveu. Com quantos anos você casou?
Então, aos 13 anos, a minha mãe faleceu. Aos 13 anos. Ela muito jovem, 48 anos, então ela falece e eu fico com o meu irmão. A minha irmã mais velha que eu casa, a outra já era casada. Tu virou mãe nova. E aí eu fui para o litoral do Paraná com meu irmão, para esse recomeço, porque eu entrei numa depressão muito forte com o falecimento da minha mãe. Então nós mudamos para o litoral do Paraná e quando a gente chega no litoral, eu conheço o meu marido. O teu marido. Nova? 16 anos. 16 aí aos anos. 16 anos, quando a gente chega, meu irmão foi ver um hotel, um restaurante para comprar em Matinhos e tinha um posto de gasolina. E naquele posto eu conheço meu marido. Então ali a gente começa a conviver juntos, né? Porque eu trabalhando no restaurante, ele trabalhando no posto, e ele cantava. Ele tinha um radinho e ele ficava cantando Leandro e Leonardo na época, depois veio Zezé de Camargo, e eu me encantei por ver o dom que ele tinha pelo cantador, né? Ele me encantou e nós começamos a namorar e a gente começa a construir a nossa história. A gente fez a 7ª série juntos, estudamos juntos e aí, inevitável, veio a gravidez, né? Aí eu fico grávida do nosso primeiro filho, mas ali a gente casa, a gente já começa a nossa história. Mas os dois muito desestruturados, né? Novos, eu tinha 16, o Ricardo tinha 18 anos. Então nós dois, ele sem referência, tanto que ele já tinha saído da casa da mãe, que já era separada, e morava no posto de gasolina. Então ali a gente começa a nossa história juntos para tentar construir uma família. Então, mas foram muitos desafios, muitos. Depois a gente muda para Curitiba, porque ele deixa realmente toda a profissão e vai para o ramo da música, então ele monta uma banda. E você com o filho pequeno? E eu com o filho pequeno. Tinha só, era o Rafael, não tinha ainda a Letícia, né? Aí nós, com o Rafael, a gente muda para Curitiba e lá daí vem a Letícia também, o Ricardo começa a trabalhar nas baladas lá. E em Curitiba eu também começo uma carreira profissional, porque quando eu engravidei do Rafa na praia, eu paro de estudar. Quando a gente vai para Curitiba, eu retomo, né, meus estudos, eu começo a minha carreira profissional. Então a Letícia daí vem nessa nossa fase em Curitiba. Já é uma fase mais tranquila, ou não? Não, ainda muito desafiadora. Ricardo, eu vejo assim, todos os momentos dos nossos desafios, como realmente tinha algo sobrenatural sobre a nossa vida. Teve espiritual, um momento tu diz. Muito forte. Ruim. Tanto ruim agindo para destruir o nosso casamento, mas algo muito maior para nos manter unidos. Protegendo. Porque a gente não tinha uma necessidade de estar junto. O Ricardo tinha a carreira dele, ele dentro da música era muito bem sucedido, ele tinha programa de rádio, né, ele abria show de grandes artistas, e eu dentro da minha carreira profissional muito bem sucedida. Né, me tornei uma executiva, dentro de áreas de negócios, sempre dentro de alta performance, sempre com bom resultado. Então eu focava no sucesso carreira e ele sucesso carreira. E os nossos filhos pagando um preço alto, né? Mas ainda assim o Ricardo ficava em casa de segunda a sexta praticamente. E eu trabalhando, fazendo faculdade, e ele trabalhava sexta, sábado e domingo. Então ele ia para o litoral do Paraná para trabalhar, final de semana, e durante a semana ele estava em casa com os nossos filhos, né? Mas sempre... E era aqueles momentos, a gente brigava, muita briga, muita confusão, muito adultério, porque o homem é bonitão, né? E a mulherada nas baladas. O realmente... meio que ele tava, e ele sendo cantor, acaba que a mulher ali, existe uma sedução ali, né? E o inimigo conseguia agir, né? Trazia realmente o banquete. Algo que as pessoas precisam entender, que uma das grandes estratégias do mal é destruir famílias. Sim. É destruir casamentos. Então, se você que está aí nos escutando, nos assistindo, está passando por muitas discussões no casamento, brigas constantes, pode ter certeza que tem algo espiritual ruim que está tentando destruir teu casamento, tua vida, tua família. Procura Deus através de Jesus o quanto antes. O quanto antes. Porque assim como a Virgínia está falando, eu também passei por isso.
Eu também passei por muita discussão dentro de casa, no casamento, coisas muito difíceis dentro do casamento. E quando a gente encontrou Jesus, é uma paz que excede todo entendimento humano, né? Então é quando começa a ter uma verdadeira cura. É uma cura na raiz, né? Não, eu ia atrás de muitas curas, sabe, Virgínia? Eu não sei se tu chegou a fazer isso também. Muito, porque a eu nossa ia conversão por outras foi vertentes. mais de 20 anos de casados, né? Então nós temos 35 anos de casados e nós temos 14 anos de conversão. Então março agora exatamente fazem 14 anos. 14 anos. Eu faço 12 anos esse ano e o meu marido 2 anos. Meu marido está indo 2 ou 3 anos de conversão ali. Mas nós fomos juntos. Glória a Deus. Deus trouxe os dois. Precisava ser os dois. Mas o que acontece, né? Quando a gente está numa situação, que era esse o ponto que eu queria falar, e talvez tu vai concordar comigo, a gente não gostaria de separar, a gente olha para os filhos, e aí a gente não sabe se separa, se fica, o que faz. A gente fica numa confusão mental e emocional gigante. Sim. E eu quero que você entenda que tem raiz espiritual nisso, para destruir mesmo o casamento, destruir família, porque daí destrói os jovens e gerações e gerações e gerações. Então é uma estratégia muito maligna mesmo, do mal, para destruir casamento. E eu buscava por várias fontes, né, que eu estava te contando ali nos bastidores, várias vertentes espiritualistas, várias terapias holísticas que me ajudavam no momento. Mas não era uma cura na raiz, algo que realmente transformasse a minha vida. Então eu fiquei 25 anos peregrinando atrás de cura e libertação. E eu só tive de forma profunda, efetiva e realmente transformadora com Jesus. E gratuito, tá? Porque eu gastei horrores já. E com ele foi tudo gratuito, foi tudo em pouco tempo. Ele fez uma restauração gigante na minha vida. E eu creio que tu, pelo que a gente conversou, passou por algo semelhante também. Sim, mas nós chegamos então muito feridos assim, e a gente viu, era a única chance que a gente tinha. Então eu estava num plantão de um sábado trabalhando e peguei uma carona. 20 anos casada, não? Já 22 anos na época, casada, e eu pego uma carona e essa pessoa acaba indo me levar para a igreja, né? E ali, naquela igreja, realmente, desde que eu entrei, o louvor já é interessante que eu fui ganha pelo louvor, né? Olha, a música é sempre muito presente na nossa vida, por causa do Ricardo. E nós, mulheres, somos muito emoção, a gente rege na emoção, né? Então o louvor, ele entra com tudo, Mas né? o meu foi além da emoção. Era essa a diferença, porque eu conhecia a música na emoção. Foi no mas espírito. Foi no espírito. Que lindo. Realmente, foi um louvor que me preencheu de coisas que eu não conhecia. Naquele momento. Naquele culto. E como foi uma rede jovem, porque era sábado, e eu tinha que ser, porque era baladeira, né? Então. Meus filhos em casa. E tu tava nova? Quantos anos tu tava? Não, já com 38 anos. Quando quase. Isso aconteceu, Sim, tu eu já estava tinha com 38 anos. 22 anos de Mas casamento. na balada, né? Então aquele ambiente jovem me atraiu mesmo. E até quando o pastor estava me ministrando, a ministração era para mim. O que ele falava era para mim, a sensação que eu tinha, quem contou a minha vida para ele. Como que ele sabe de tudo isso? Quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, eu falei, eu preciso disso. Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Já foi o primeiro culto, o apelo e a entrega. Eu já aceitei, e quando eu aceito Jesus, que eu olho no palco, tinha um rapaz que tinha sido meu liderado há anos atrás. E de repente ele fala assim, é a Virgínia. E quando daí a igreja me recebe, tinha muitas pessoas que tinham trabalhado comigo. Então ali eu recebo uma dose de amor, acho que uma aceitação, ali entrou um pertencimento, necessidades humanas. Um preenchimento, né? Do vazio, né? E naquele momento eu me envolvo ali com o pessoal, meu celular estava no silencioso, e aí de repente quando eu pego meu celular quase meia-noite, Ricardo ligando, meus filhos ligando, a hora que eu chego em casa, onde você estava?
Você foi pro baile, descabelada, feliz, sorrindo. Falei, gente, eu tava numa igreja, parecia uma balada, mas era uma igreja, eu também não tava entendendo ainda. Eu sei que na semana seguinte eu tinha preenchido uma ficha na igreja, né, do visitante, me ligaram e eu estava com o Ricardo. A gente estava numa loja e eu falei, olha aqui, ó, estão me ligando lá da igreja, né? A moça falou, eu quero saber que igreja é essa. E eles foram até a nossa casa. Quando ela chegou na nossa casa na visita, foram em 2 até, ela falou pro Ricardo, você é um grande homem de Deus. E ele falou, amém. Olha só. E elas entraram e ali elas começaram a apresentar Jesus pra gente, porque pra mim, na minha crença, na minha experiência com Jesus, ele estava naquela cruz. Ele morreu por mim, mas estava lá, derrotadinho, na cruz. Na cruz. E ali elas me apresentaram Jesus ressurreto. Me apresentaram realmente esse plano da cruz. Ali eu entendi, mas ali o Ricardo entendeu junto. Então na nossa casa, naquela sala, ele aceita Jesus. Foi tudo muito rápido, então. Muito, naquele momento. Só que eu tinha sido promovida, e a nossa igreja daí, essa igreja que nós nos convertemos, era uma igreja em célula. A célula era segunda-feira às 8 horas e eu tinha sido promovida e eu trabalhava à noite. Eu não podia ir na célula. O Ricardo trabalhava sexta, sábado e domingo no litoral do Paraná, não podia ir no culto. Sim. Aí o Ricardo foi na célula e eu ia nos cultos. Eu acho que na segunda ou terceira célula, quando foram fazer o pedido de oração, ele falou, eu quero oração para que a Virgínia possa vir na célula e eu possa ir no culto junto, A gente tá juntos. E ali eles oraram, daí ele falou, amor, estão orando para a gente poder ir na célula e no culto. Eu falei, mas amor, da onde? Eu acabei de ser promovida, tem 6 pessoas na minha frente, tão cedo eu não vou. E como mais de 20 anos cantando, e o cachê era muito bom, né, ganhava muito, e eram 9 integrantes, como você vai conseguir parar de cantar? Sei que o Ricardo foi e falou, fez uma reunião com a equipe da banda e falou e todo mundo aceitou. Olha só. Nossa, a gente não tem mais aniversário, não tem mais tempo de domingo, a gente quer. E Deus me mostrou um problema que se a equipe da manhã resolvesse, a gente teria muito ganhos na equipe da noite. Quando eu apresentei para minha gerente toda a contestação, os números, ela falou, semana que vem você está na equipe da manhã para resolver esse problema. E aí eu voltei para o turno da manhã e nós 2 íamos juntos na célula e na igreja, no culto. Deus move tudo que for necessário para a gente estar perto dele, para ele poder restaurar a nossa alma e o nosso espírito, né? E ali foi um tempo de muito cuidado, uma igreja com discipulado, a gente tinha um casal, nós ficamos 12 anos nessa igreja em Curitiba. Como era o nome da igreja? Comunidade Cristã de Curitiba, Comunidade a CCC, do pastor Miguel Piper, né, pastor que deixou um legado, nós somos legado do pastor Miguel. Então ali nesse cuidado, o Johnny e a Ângela amavam a gente, o Johnny era filho do pastor Miguel, então amavam a gente, eles acreditavam em nós até mesmo quando a gente não acreditava. Então eu tinha muitos surtos, muitas crises e ele ia lá, às vezes 11h30 da noite o Ricardo falava, Johnny endemoniou aqui. Vem cá ajudar. E ele ia lá, amava a gente. E esse processo, e aí nossos filhos vendo tudo isso. Aí os filhos de vocês estavam com quantos anos? Para nós situar o pessoal. Eu acho que o Rafael já estava com uns 20 e a Letícia 20. Tinha 15. Tá. Eles têm 5 anos de diferença. 5 anos de diferença. Tá. Ela 15 e ele 20. Mas a chave começou a virar quando o pai decide parar de cantar. O Ricardo, eu não consigo mais. Eu não consigo subir no palco. Já era o Espírito trabalhando nele. E no domingo eu estar na igreja, eu não consigo mais. Aí a gente desejava batizar, mas a gente não queria batizar. Porque quando você desce a água de um batismo, é para morrer para a vida velha e viver uma vida nova. Como que ele ia descer a água do batismo perante uma comunidade, perante testemunhas e estar depois no palco cantando? Né? Coisas pro mundo. Não tinha como, Não tinha como. Então ele entra nesse processo de transição. Mas cantor, né, bem remunerado, não estudou, parou lá na 7ª série. Então o Ricardo tinha esse desafio de uma carreira. E ele foi, mas ele, muita coragem, eu admirava. Porque nesse processo nossos filhos se revoltaram, como assim vocês estão loucos, agora vocês viraram crente, meu pai quer parar de cantar, é o sonho dele. Eles cresceram com o sonho de ver o pai, né? E foi bem numa fase que o Ricardo tinha registrado a marca, o nome,
Então, tinha patente porque eles entraram com o pedido da Lei Rouanet. E sai R$ 1 milhão. Nossa. Mas era no CPF dele. Só ele poderia receber aquele dinheiro. E foi bem num tempo que ele fala, pastor, e agora, né? Agora que saiu para eu gravar o DVD, para a gente comprar um ônibus para a banda, tem empresário já para lançar a gente. E o pastor falou para ele assim, o teu compromisso é com Deus ou com os homens? Né? Dessa transição de vir só para o Senhor, ele falou, é com Deus. E ele realmente larga tudo. E a gente vive esse processo dessa transição com os nossos filhos, de não aceitar, achar que a culpa era minha ou que você está fazendo com a carreira do meu pai. Mas na época veio um versículo para mim muito claro, naquele dia onde o Ricardo, a despedida dele da balada, né, era aniversário dele. Então, o Ricardo, no aniversário dele, nossos filhos muito revoltados comigo, brigaram comigo, saíram da nossa casa e veio para mim, aquele que deixar pai, mãe, filho e filha em meu nome, eu restituirei 100 vezes mais. E eu me apeguei a essa palavra, eu falei, Senhor, então eu confio. Minha filha passa no vestibular e vai para Pontal do Paraná, o Rafael vai trabalhar no Porto em Paranaguá e fica só nós dois. E esse tempo foi um tempo que a igreja realmente abraçou a gente, né? Mas eu tinha uma carreira, ganhava muito bem e eu falava, a minha carreira sustenta a gente, né? E o Ricardo começa esse tempo de transição, muito talentoso, né, nessa parte artística, e ele vai para a área da pintura e começa a desenvolver ali um trabalho. E chega um momento que Deus fala, agora me entrega o seu. Eu, como assim entrego o seu, né? Quem vai sustentar essa casa? E ele dizia, eu sustento. Eu sou pai, protetor, provedor e promotor. Eu vou promover tudo o que vocês precisam para que vocês possam seguir o reino. Mas eu entro até numa fase de confusão na minha mentalidade. E eu achava assim, se Deus me der para pagar as contas, tá bom. E a gente entra nesse processo e a gente faz eu deixo também a minha carreira, na época eu vou trabalhar na igreja, arrumar os processos da igreja, né? Com todo o conhecimento que eu tinha. E nesse tempo, o Rafael se converte. O Ricardo vai cantar no Congresso de Homens, ele vai com a banda sertaneja, porque ele era do sertanejo, e ele dá isso de presente, que era aniversário do Rafa, ele deu o presente do Congresso. E o Rafael, antes do Congresso, teve um culto em Paranaguá. Daí o Ricardo vai na rádio em Paranaguá, onde ele tinha o programa dele, conta o testemunho dele, o que estava acontecendo, e o nosso filho vai nesse culto. A igreja lota com pessoas da balada, né? Todo mundo vai lá saber o que aconteceu com o Ricardo, né? Nessa época já tinha uns 4 anos que o Ricardo tinha deixado as baladas da nossa conversão. E ele tinha deixado as baladas e ele retorna cantando louvor. Louvor. Numa igreja, na cidade onde ele cantou muitos anos, nas baladas. Então, na igreja, vai todo mundo. Ele tinha 4 fã-clubes na época. Meu Deus. As mulheradas tinham tatuado Marcos e Ricardo, que era o nome da dupla. Então, foi todo mundo. E o nosso filho, mas eu não sabia se o Rafael estava lá, porque a igreja estava lotada. Na hora do apelo, o Ricardo lá, eu aqui, eu vejo o Rafael aqui na minha frente aceitando Jesus. Nossa, que lindo. E aí eu recebo o meu filho, alguém até registrou essa foto, um amigo registra, o Ricardo lá e eu... Tu tem essa foto? Essa foto? Depois ela manda para nós e nós vamos botar no vídeo quando se tu puder. Sim, quando o Rafa aceita Jesus, o Ricardo com o microfone e eu grudada nele assim, né? Tipo meu filho. E aí o Ricardo presenteia ele com o congresso e o Rafa vai e ali Deus faz realmente um transformar na vida deles, porque o Ricardo, como ele não havia tido referência de pai, para o Rafael ele não tinha sido um bom pai. A Letícia era a menininha do papai, né? Mas ali no próprio congresso, ele conta, até o Rafa tem o testemunho dele, que ele conta que ele viu o pai cantando de novo. Né, dentro daquele lugar onde ele cresceu vendo. E ele viu que era diferente. Ele conseguiu ver, ele falava, mãe, você mudou, mas o meu pai, e eu quero isso para mim. Então, nessa conversão, o Rafael volta para casa. Ele fica indo um tempo em Paranaguá, o Ricardo discipulando ele, que na nossa igreja tinha um processo de 10 encontros para discipulado, para falar sobre tudo, né? E o Ricardo ia para Paranaguá, o Rafa vinha para Curitiba, e nesse tempo... conversão. E aí o Rafa fala, eu preciso voltar.
eu preciso voltar para casa. Eu saí num lugar de desonra, eu saí num lugar errado e eu preciso voltar. E o Rafa, quando ele sai de casa, era 2014. E ele, em 2018, retorna para casa, convertido, nessa busca com a gente. Aí, aos 3, imerso para Jesus. E quantos anos ele estava ali? Daí 25 anos, eu acho. 25 anos. 24 anos, E na a verdade. Letícia com 19, Com 20. 19 anos, Sim. fazendo faculdade lá no litoral do Paraná. Tá. Nesse tempo, ela se relaciona com uma pessoa, fica com essa pessoa, ela tem um filho também, né? A gente tem um netinho, Marvin, que hoje tem 10 anos. Ele é atípico? Ele é atípico, ele é uma criança especial, ele tem uma síndrome rara, mas é um pacote de amor. Ah, eu né? imagino. Ele é não verbal, mas ele ama com olhar, ele é muito toque físico, saudável, uma criança maravilhosa. Que legal. E aí foram... Aí esse processo com o Rafa em casa, né? E vocês nessa imersão com Jesus, essa paixão. Paixão, aí o Rafa começa a participar de tudo, entra no grupo da intercessão, entra servindo na igreja. Aí o Ricardo batiza o Rafa. Ah, e ele desce, o pai o próprio batiza pai. o próprio Porque filho. na época, quando o Ricardo deixa as baladas, nós dois nos batizamos juntos. Né? Depois que realmente Deus fez nova todas as coisas, né? Então, o Ricardo deixa a balada dia 10 de novembro, dia 24 de novembro a gente se batiza, de 2013. E aí depois vem o batismo, né? Toda essa conversão do Rafa, o Ricardo desce as águas com ele. Quantos anos, 3, 4 anos depois que vocês se batizaram, o Rafa se batiza? Eu acho que até um pouco mais. Não lembro a data exatamente, mas acho que um pouco mais. Uns 4 anos, mais ou menos. Sim. Tá. E aí o Rafael se batizou e convertido. E, mãe, vamos largar a mão de tudo para ver para Jesus. Jesus é suficiente. E fazendo vários programas na igreja, era líder de célula. E aí um dia a gente fazendo missão em João Pessoa, a gente começou a fazer missão juntos, né? Como que era essa missão? Era levar a palavra? Levar a palavra. Em outras igrejas? Outras igrejas, levar o testemunho dos dois. Eles davam testemunho de pai e filho, de que Jesus fez. Nós dois, a restauração do nosso casamento. Ministrava mulheres, empresários, porque eram várias áreas que Deus havia realmente nos capacitado de vivência de tudo aquilo. E aí, nós numa missão em João Pessoa, em 2019, o Rafa falou, mãe, eu tô orando por uma moça. Nós tínhamos um casal na nossa célula que tinha uma moça, Letícia também, e ela adoradora, ela era da banda de louvor do meu marido, e eu via que tinha um olharzinho apaixonado ali, né? E ele falou, e eu vou orar que se é ela, em 1 ano, eu peço ele em namoro e eu caso. E a gente volta dessa viagem missionária, e dia 12 de outubro de 2019 ele pede ela em namoro. E aí dia 7 de outubro de 2020 eles casam. E nesse processo do casamento era a pandemia. Vem a pandemia. E nós imersos em casa, pandemia, e dentro da igreja na época o Ricardo liderávamos 80 pessoas. E tinha muita gente morrendo por causa do Covid. E eu comecei já terapeuta, porque nesse tempo eu faço a minha transição de carreira, já tinha saído do trabalho da igreja, já atendendo a área clínica, presencial, né? Que era o que a gente tinha. E aí eu conheci o online, já fazendo atendimentos online, e eu me especializo no luto, por causa de pessoas próximas morrendo. Então eu entro nessa imersão do conhecimento. O Rafael era muito da minha área. Então também muito conhecimento, cursos que eu sonhava em fazer em São Paulo e Rio de Janeiro, saiu tudo online, então a gente estudava das 6 da manhã à meia-noite. Meu Deus, deu para fazer tudo. Imersão no conhecimento, tudo, muito, muito conhecimento. E aí vem o casamento. Para essa preparação, eu numa noite orando, porque nós íamos fazer uma viagem missionária logo após o casamento, eu e o Ricardo, por causa dessa ligação, né? E Deus fala para mim, vocês vão viajar de motorhome. Eu falei, mas motorhome da onde? Que motorhome? Eu sonhei com isso. Motorhome. Na época nem condição tinha para isso. Aí eu acordo de manhã tomando café, o Ricardo, o Rafa e a minha Letícia, a minha filha. E o Ricardo pergunta, e aí, como foi a tua oração? Eu falei, amor, Deus falou que nós vamos viajar de motorhome. Ele, amém. E o Rafa e a Letícia ficaram loucos, que história é essa de motorhome? Eu adorei essa história, dessa ideia. E o Ricardo começa a procurar o tal do motorhome.
E vai, e ele, como era pandemia, os escolares tava tudo parado. Aham. E ônibus que custava 90, 100 mil, tava por 40 mil. Aham. E ele pega o nosso carro e troca por um ônibus. Aí vai ele e o Rafael e eu lá ver o tal do ônibus. E o Rafa, meu filho caminhoneiro na época, e ele falava, mãe, é esse ônibus aqui? E eu já, quando eu entrei no ônibus, eu vi ele montado. Eu vi a minha pia, eu vi o sofá, eu vi a cama. Mulher é assim, né? Ela entrou, já visualiza lindo. tudo. Como eu vi ele montado, né? E nós saímos com aquele ônibus, com aquele bando de banco, com aquelas cortinas verde, azul e vermelha, com aquele piso verde, bem felizes, né? Nossos pastores falaram, o que aconteceu com vocês? Vocês estão malucos? E enfim, o Rafael casa e a gente começa esse processo de montagem do motorhome. O Ricardo mesmo tira os bancos, ele, o Rafa, meu irmão é marceneiro, monta a cama para nós. Amigos marceneiros começam a nos ajudar. O Ricardo, muito artista, né, muito habilidoso, começa ele mesmo montar os móveis. Chega dezembro de 2020, pandemia, viaja nós 4. Eu, Ricardo, Rafa e a esposa. E a gente vem para o litoral. Só nós na praia por causa da pandemia, virada de ano, nós 4 louvando com o violão, só nós na praia, né? Muito extraordinário. Janeiro a gente faz a ceia juntos, do primeiro ceia de 2021, muito felizes. 20 de janeiro a gente volta para Curitiba, o Rafa volta a trabalhar, né, na estrada e a gente com aquele sonho, tudo vivendo a melhor fase da nossa vida. Ele volta para Paranaguá, não? Mas ele morava em Curitiba, e ele em Paranaguá carregava o caminhão e para onde a empresa mandava, né? Entendi. E aí, dia 31 de janeiro, eles eram um domingo, dia lindo, eles tinham servido numa igreja, nós em outra, e a gente almoça juntos, passamos o dia juntos. Maravilhoso, um dia lindo. E eu falava, gente, tá um sol lindo, vamos lá curtir esse dia, vocês estão recém-casados. Ele, não, mãe, eu quero ficar aqui. E a gente passa juntos aquele dia, muito colo, muito chamego. Eu e a Letícia paparicamos ele um monte, aquela barba linda. E ele sai lá da minha casa meia-noite. E no dia 1º de fevereiro, um acidente fatal leva o meu filho. Naquele dia, aquela notícia, eu atendendo, o Ricardo entra. E a hora que eu saio naquele corredor, os meus pastores com aquela cara... Falo, o que aconteceu? Ela fala para mim, o Rafa. O que aconteceu com o Rafa? Foi fatal. E ali meu mundo desmorona, minha vida desmorona. E eu falava, Deus, e agora? Então eu estou num processo com Deus, né? O Ricardo entra nesse tempo, o que o Senhor quer com a gente? A gente já tinha tanto testemunho, né? Não tem como não desestruturar, não né? Tem. Não tem, eu acho não que tem. É humano isso. É mãe, né? É mãe. Eu gerei. E é pai, é irmã, é todo mundo na mesma uma dor. Igreja. A esposa que recém tinha 22 casado. anos. 4 meses de casamento. Iam celebrar 4 meses de casados. Então o mundo desabou, né? Na nossa casa. Mas a nossa casa estava alicerçada na rocha. Graças a Deus eu tinha Jesus. E eu tinha um Jesus ressurreto. Eu tinha um Jesus que realmente eu conhecia essa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu tive que me aprofundar nessa verdade. Aí eu entendi o motorhome. Porque a gente pega o motorhome e vai só nós dois. Eu, Ricardo e Jesus. Dentro de 12 metros quadrados, nós vamos para a praia. E a gente vive a dor, vive o luto, vive aquele lugar se afasta de tudo por um tempo. De tudo, era pandemia, na época nós líderes de 4 células e o pastor falou, vocês querem entregar? E a gente faz uma reunião com nossos líderes, eles falam, não, vocês suportaram a gente até aqui, agora é nós que vamos sustentar e suportar vocês. Então a igreja foi muito presente com a gente, eles nos amaram, ai de nós se não fosse. Essas pessoas que nos conheciam o nosso coração, conheciam as brechas das nossas fragilidades, porque vem tudo. Eu imagino. Tudo aquilo que a gente venceu, né? Tudo aquilo, eu venci espírito de morte, voltou. A identidade que porque eu tinha criado... tu já tinha perdido tua mãe, Sim. super nova, então tu já tinha essa dor. Então, quando veio a pandemia e pessoas estavam morrendo e tu te especializa em luto como terapeuta de luto, tu já tá
imersa ali naquele luto e querendo ajudar as pessoas, porque tu já tem uma história e de repente tudo parecia que estava alinhado e aí desestrutura tudo, perde o filho. E ali eu entendi que a ciência de todo aquele conhecimento era insuficiente para vencer aquela dor. Era insuficiente para realmente trazer de volta alegria, propósito, sonhos, porque perde tudo. Eu não perdi o meu filho, porque o meu filho estava no Senhor. Porque se eu desse essa direção de perder, o que você faz quando você perde o celular? Você vai procurar. Não adiantava eu ficar procurando o Rafa. Ele estava no Senhor. Mas eu precisava me achar. Eu precisava realmente me encontrar novamente. Então, Deus foi me levando para esse lugar de me encontrar de novo. Me encontrar, foi aí que a gente decide alugar nossa casa e morar no motorhome seria um tempo. Quanto tempo depois que vocês alugam a casa, tomam essa decisão ainda e em começam... 2021. No mesmo ano? Foi em fevereiro o acidente, agosto eu tive esse desejo. Veio no meu coração e eu compartilhei com o Ricardo, a gente começa a entrar nesse tempo de oração. E eu falei, mas eu quero uma família cristã, porque nós tínhamos 8 anos de célula. Sim. Nossa casa era muito frutífera, né? E eu tinha palavras proféticas que ali tinha um estandarte de alegria, né? E que era uma casa para levar o reino. E eu falava, Deus, então isso aqui tem que continuar. Mas daí um rapaz da igreja aluga a nossa casa, que tinha célula, e como tinha célula de jovens do Rafa, o filho deles tinha célula de jovens também. Então o legado continuaria. E a gente foi morar no motorhome, que seria 1 ano, mas hoje já são 4. 4 anos morando no motorhome. E super feliz, porque eu te encontrei, eu te conheci, até eu comentei lá em casa com meu marido, com meu filho, eu levei tua história para eles, né? E eu disse, vocês não imaginam o sorriso que ela traz no rosto. Não significa que um sorriso muitas vezes não tem dor, é isso que as pessoas têm que entender. Mas você escolheu sorrir. Você escolheu sorrir, não significa que tem dias que não dá saudade. Muita. Que não aperta o coração. Que dói. Que dói. Porque era isso que eu falava para Deus, Senhor, o que eu faço com essa dor? Porque é muita dor. Sim. Dói demais. Até física, né? Sim, eu fui hospitalizada 2 vezes, porque o nosso corpo físico se submete à nossa alma, né? Minhas emoções. A emoção bagunçou, o trauma veio, meu corpo físico desestabilizou, adoeceu. Mas o espírito sustenta. O corpo se submete à alma, mas a alma se submete ao espírito. O meu espírito era muito forte. E nessa busca eu sabia que a minha fonte era no espírito. Por isso que hoje dentro do meu processo de trabalho é ciência e fé. Né? A minha tese que me levou para uma bancada de doutorado foi esse método de que ciência e fé transformam vida com consistência. Transformou a minha, transforma a vida de muitas pessoas que hoje eu posso caminhar junta. Então é a ciência e a fé. E eu fui falando, Deus, o que eu faço com essa dor? O que eu faço com essa dor? E ele falava, a sua dor vai transbordar amor. Nossa, da onde sai amor disso, Deus? Como? Como? Não tô entendendo. Isso é tão feio, isso é tão doloroso, ruim, né? Isso é tão triste, né? Uhum. É medo, gera tudo que tem de ruim. E ele falava, mas vai transbordar amor, a tua dor vai transbordar amor. E até um dia que eu me permito entrar nesse lugar, de receber esse amor que é maior que a dor. E ele é a fonte. Que quem é o amor? Quanto tempo depois tu conseguiu se reerguer e dizer assim, opa, peraí, não, a gente se prepara para a vida eterna, ele foi para a vida eterna, eu preciso entender que ele foi bem-aventurado. Sim. Porque ele foi para a vida eterna, nós ainda estamos aqui, com o peso do mundo, ele não tem mais o peso do mundo, né? Quanto tempo demorou para essa consciência tomar posse do teu coração, do teu ser, das tuas emoções? E foi até interessante que no dia do acidente que o Ricardo foi, né, o legista falou para ele, cara, teu filho foi na hora. Rafael bateu a cabeça num lugar bem específico que, pá, ele não viu nada. Foi arrebatado, na hora. Né? Deus falou, você já é meu filho, vem pro gozo do seu Senhor. E nesse tempo também, mas eu até
hoje, como eu acompanho muitas mães, né, tem o projeto com pais e mães enlutados, porque nisso o Ricardo entra junto. Eu avalio até pelos temperamentos. Eu também trabalho com os temperamentos. Sou especialista há 25 anos nos temperamentos. Até dentro de um trabalho com luto, de acordo com o temperamento, a gente vence de forma diferente. O melancólico vai demorar muito mais tempo. Eu sou sanguínea. Me favorece. O Ricardo é um fleumático, também se favorece. São os dois temperamentos que têm a maior facilidade para realmente se estruturar. O colérico se cobra. Ele se cobra, se culpa, por que eu não fiz? Então ele também acaba sendo bem desafiador para ele o processo do luto. O melancólico... Para ti foi quanto tempo, mais ou menos? Eu penso que, claro, o luto ele vem até hoje. Tem as fases, né? Mas para eu pelo menos conseguir se entender e falar, voltar. Isso vai se transformar num propósito, eu penso que uns 8 meses. Porque tu teve que voltar a sorrir de novo. Sim. Tu teve que aprender a sorrir de novo, né? Esse era o desafio. Encontrar alegria, né? Entender que a minha alegria não está no meu filho, minha alegria não está no meu marido, a minha alegria está no Senhor. Alcançar essa maturidade espiritual, né? Dentro para fora. Se permitir curar dentro. Porque hoje a gente busca encontrar o refúgio da dor fora, mas não é fora. Está dentro. Eu tive que fazer essa construção, mas como Deus havia me preparado. Eu tinha conhecimento de ciência, eu tinha conhecimento de neurociência, de saber como a minha fisiologia funciona. Então, claro que eu usava esses recursos do conhecimento a meu favor, porque a nossa mente só processa o que ela conhece. Sim. Ela tinha acessado um conhecimento de uma dor, então eu precisava ter conhecimento além dessa dor para eu poder superar. E Deus foi me dando, mas eu me permitia. E eu queria isso. Eu falava, Deus, eu quero recuperar a minha paz. Me doía muito eu não ter paz, porque meu pensamento ficava a mil. Mas e por quê? E se eu tivesse feito? Eu falava, Deus, o que eu faço com essa dúvida? Eu não aguento mais essa dúvida, ela me rouba. E o Senhor não é Deus de dúvida. O Senhor é o Deus do sim, sim. E do não, não. Né? Foi o sim, sim para a salvação e para hoje meu filho está com o Senhor. E eu preciso desse sim para a minha vida. E aí Deus falava, troca a dúvida pela curiosidade. Mas como curiosidade? Pela minha palavra. De como é o céu. Vai ver na minha palavra de como é o céu. Para te entender como que ele está. Como que ele está. Olha só. Porque a gente pensa, eu tinha que cuidar do meu filho, né? Mas tem alguém melhor do que o próprio Criador. Para cuidar dele. Para quem fez, né? para quem moldou Rafael, hoje está com o meu filho. Sim. Mas agora eu precisava me permitir que ele me desse um novo propósito. Porque quando eu vejo que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos criou para um propósito, né? Ele nos deu uma identidade, nos criou para uma missão, para um propósito, e ele nos molda. Essa moldagem lá em 2 Gênesis 2, é essa moldagem dessa constância que nós precisamos nos permitir, sabe? Sim. Ser barro que o oleiro vem e dói. A moldagem dói, né? É um lugar de isolamento, é um lugar que daí às vezes nós vamos ficar ali na partilheira para que... E eu me permiti. E eu vejo até que aquele tempo no motorhome foi esse tempo. Né? Esse tempo que ele me isolou para que eu pudesse reencontrar mais dele, conhecer mais ele. Então, aí o Rafael tem um testemunho no YouTube, 3 minutos, onde ele conta, né, esse tempo da conversão do pai, a conversão dele, e ele fala, e eu descobri que Jesus é suficiente. Né? Eu me sentia muito sozinho e hoje eu amo estar sozinho porque ele é suficiente. A gente pode colocar esse vídeo um pouco do testemunho dele acoplado no teu. Perfeito. Para as pessoas porque ele poderem é bem curtinho, ver conhecer, né? Então, aí o Rafael, nesse tempo, ele me ministrava e eu ouvia muito esse testemunho dele. Porque isso me dava vida, de poder entender o que aconteceu com meu filho. E no final do vídeo, e o vídeo foi ele que editou, porque é um testemunho que ele gravou na nossa igreja. Então ele editou o vídeo e ele fala assim no final, largar a mão de tudo para viver para Jesus. E ele sorriu. E ele termina o vídeo assim. E eu voltava nessa fala, largar a mão de tudo. Eu falei, meu Deus, meu filho largou a mão de tudo para viver para Jesus. E eu preciso desse Jesus, né? E ele foi se revelando. E ele foi revelando o Pai. E ele foi me enchendo do Espírito. E uma sede por ele, uma fome por ele, um desejo por ele.
E esse lugar me reerguendo, e esse lugar fazendo... Aí uma vez eu fui gravar uma live com uma moça, também uma mãe enlutada, e eu estava muito mal. Nesse tempo eu já tinha uns 9 meses. E quando o Ricardo chegou do trabalho, eu falei, amor, faz um tempo de louvor, porque eu preciso que você ore por mim, porque eu tô muito mal. E aí eu pedi para ela, o Ricardo pode entrar na live comigo fazendo um louvor? Depois ele sai. Ela, ótimo. Daí o Ricardo entra, o marido dela entra também. O filho deles na época já tinha uns 3 anos. E aí ele entra também. Só que a live foi dos dois. Olha só que lindo. Porque daí eles começaram a falar e ela falou assim, Virginia, ele nunca tinha falado da dor dele. Eu não conhecia. E aí ia ter um encontro, ela ia promover um encontro de mães em Londrina e a gente foi, aí os pais foram também. Olha só que lindo. Então a gente começou a ter esse movimento, né? Por quê? Essa fase do luto, por exemplo, se eu tô com a minha família e a gente começa a falar do Rafa, parece que entra aquele clima, o povo começa a chorar. E a família parece que não gosta, quer que evite falar. Mas a gente quer falar. Mas a cura tá na palavra. Porque se Deus fez o mundo pela palavra, a palavra é que cura. É que cura. É a palavra que vai fazer. Quanto mais falar aquilo... Por isso que Deus te dizia, o Espírito te dizia... que essa dor ia se transformar em amor, de tanto você falar, quantas vezes você vai relatar essa história. E cada vez que você falar, mais amor vai transbordar, mais amor vai transbordar. E promover, porque foram 28 anos, né? Mas tem mãe que foi uma gestação. Sim. Mas tem mãe, não importa, o tempo nessa hora não importa. O que importa é que é o meu filho. Sim. E eu quero falar dele. Né? O Rafael é incrível, né? Claro, então, e lembrar dele com todo esse olho brilhando. E eu vou deixar somente aquela dor da notícia, a dor daquela cena terrível que eu vi, marcar a nossa história. Não é justo com ele, e muito menos comigo. Então eu quero sim falar dele com alegria. Eu quero lembrar do meu filho com muita alegria, mas é uma escolha. E o teu marido, como que ele enfrentou isso tudo? Como que ele tá? Como que vocês estão hoje? Porque o homem, ele é mais introspectivo, né? Muito. Então, eu acho que o acesso à cura é um pouco mais fácil para nós. Para o homem, ele guarda. Tu mesmo falou nessa live, né? Sim. Que eles começaram a falar. Eles escutam mais as nossas dores, mas pouco falam das deles, né? É porque às vezes o homem ele se mantém nessa postura para proteger. Sim. Ele é a segurança, ele quer cuidar da mulher. E sinceramente, para nós ouvir, dói. Porque ele fala de coisas, né, do que ele viu no IML. Na verdade, eu não quero saber. Dói. Mas quando ele compartilhou muito com nossos pastores, e hoje o Ricardo, por também, na época, como o Rafa tinha os cursos, na pandemia que a gente comprou junto, e aconteceu o acidente, ele nem tinha concluído, os cursos dele passou para o Ricardo. Então o Ricardo fez as formações. Então o Ricardo é terapeuta como eu, tanto que casais a gente faz terapia junto para casais, né? Então ele também tem muito conhecimento. E hoje ele também se tratou, ele também se curou. Ele fez tratamento também para poder botar para fora, exato, né? Principalmente o que foi traumático. Ele entrou registrar a vida do nosso filho. Sim, ele entrou no cartório para fazer um atestado de óbito de um filho. Sim, e ele teve que reconhecer o filho. Sim. Então para ele e era uma aliança que estava na mão do nosso filho, e agora eu deixo, eu tiro. Então foi muita dor. Ele viu o que eu não vi, né? Então esse momento para ele expressar, só que de novo o temperamento ajuda, né? O homem de Deus ajuda, um homem que tem comunhão com o Senhor. O Ricardo teve uma conversão muito genuína, até falam, por isso que a gente tem que renunciar ao padrão do mundo, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Jesus é um marceneiro. Endireitou. E quem fala isso nem tá entendendo que tá amaldiçoando, né? Se entendesse, né? Nem falaria mais essa Deus frase, faz nova né? sim, todas as coisas. Com Jesus é tudo novo. Tudo novo, mas a gente precisa permitir, sim, né? Então, declarar, eu me permiti, aceitar, ele permitiu. Né? Então esse trabalhar foi muito genuíno. E hoje, como que você está hoje? Como que ele está hoje? Existe ainda esses momentos mais sombrios, vai e volta? Agora em fevereiro fizeram 5 anos
Janeiro sempre foi um mês muito desafiador para mim, porque a minha mente tentava viver todos os últimos momentos, porque foram muito intensos. Pensa, a gente viajou de motorhome, né? A gente passou uma virada do ano juntos, a ceia, eu lembro muito. Então a minha mente fica lembrando. O próprio dia, numa contagem né? regressiva para o dia. E o dia anterior do acidente, que foi incrível. Que vocês estavam juntos como uma despedida, Exato. Né? Então, na minha mente, tentava reviver tudo aquilo, mas uma contagem regressiva vai acabar. Então até o ano passado eu tive muitas crises, assim, muitas crises. Mas em setembro do ano passado eu participei de um encontro, de uma imersão, né, de um final de semana. Eu tive uma cura muito grande ali. Teve uma descoberta que eu não sabia. Então é isso que eu falo, que Deus vai continuar nos moldando, né? É uma vida de moldagem, né? E ali eu tive uma experiência com um vaso quebrado e eu peguei um caco. E eu fiquei segurando aquele caco. E aquele caco machucava a minha mão. Na hora da administração, eu guardava o caco no bolso. E ali eu me envolvia na administração, sorria e brincava, daqui a pouco eu pegava o caco. E esse caco desse vaso tinha relacionado ao momento que eu não tinha entregado. Mas com o momento que ele tinha partido, que tinha caído um vaso. Porque na hora que quebra o vaso, o estrondo daquele vaso me afetou, como se fosse o barulho do acidente. No mesmo dia? No mesmo dia. Na sexta-feira à noite quebraram o vaso e eu tive esse gatilho do estrondo, e para mim veio a dor, me doeu dentro assim, e eu pensei, meu Deus, é o barulho do acidente. No dia que ele tinha partido à noite. Então. Mas isso foi agora em setembro do ano passado. Ah, entendi. No dia dessa imersão. E quando eu vi os cacos, eu catei um. E eu fiquei. Aí no dia seguinte eu chorava muito, muita crise, muito choro compulsivamente, muito choro, eu não conseguia parar de chorar. Quando eu pegava o caco, eu guardava o caco, tudo ficava bem. E aí teve um momento... virou uma muleta emocional para você. Ali para mim, mas não, ele queria me mostrar algo mesmo. Ele estava me mostrando. Mas você se apegou... Mas eu não estava percebendo, era tudo inconsciente. Sim, tudo inconsciente. Eu estava com ele... E ali vinha o gatilho. E teve um momento que falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso te entregar. Eu te entreguei tudo, a minha vida, a minha carreira, meus sonhos, meu filho eu te entreguei. Tudo que eu tinha de mais precioso. Por que eu ainda estou assim? Ele falou, tem um caco que você não me entregou. E nisso eu abri a minha mão. Quando eu abri, eu vi o machucado, porque de tanto eu apertar ele me machucou. E eu senti a dor. Eu falei, eu não entreguei a dor. Entendi. A dor era minha. É como se eu só tivesse ela. É como se ela fosse a única coisa que eu tinha. E como se o que eu tivesse que entregar para Deus era o bonito. A minha vida, meus sonhos, meu coração, meu casamento, meu filho. Mas aquilo, tipo, não era digno de eu entregar. A dor tu tinha que sentir. Era minha. E ali eu entrego. E ali eu entrego, eu falo, Deus, não sua. Quero mais sentir essa dor. Eu rejeito essa dor, eu reconheço que Jesus levou uma muito maior naquela cruz, e se ele levou tudo naquela cruz, ele levou também essa dor. E eu entreguei. E de setembro do ano passado para cá, eu choro, eu tenho saudade, porque vocês vão ouvir o testemunho do Rafael. Primeiro, um guri lindo, cara do pai dele para me ajudar, uma figuraça sanguínea, engraçado, tudo coisa. Então eu tenho muita saudade. Mas esse ano, em janeiro, foi diferente. Eu percebi. Foi mais leve. E nesse 1º de fevereiro, foi o ano que eu não tive crise. 2026 é o meu primeiro ano sem crises. Não tive mais. Nossa, que lindo isso. E, de novo, vem a dor, mas é a saudade. E até aquela saudade gostosa, né? Sabe? De lembrar, da gente acho que poder isso faz desfrutar. Parte, isso vai ter sempre. O meu pai partiu faz 5 anos, eu lembro dele. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu lembro dele. E eu acho gostoso preservar essa memória. Sim. Sabe, até mesmo quando o meu filho participou ali, ele cresceu com o vô na cadeira de rodas, e eu digo, ai filho, olha que isso aqui que tu tá fazendo é muito parecido com o vô. Então eu trago o vô de uma forma gostosa para nossa vida, porque foram 8 anos muito difíceis com ele na cadeira de roda. Então
todas as memórias que eu trago é dos tempos bons, dos tempos... lembra que tu jogava com o vô, ele na cadeira de roda, o meu filho ia pequenininho e daí o vô tentava tocar a bola para ele. Então, transformando as memórias em coisas gostosas, sim, suaves, leves, né? E agora recodificando, né? Vamos dizer assim. Hoje, como eu trabalho com mães, eu tenho uma mãe que fazem 32 anos. Né? O Rafael estaria com 33. Uhum. Então você vê praticamente quando o meu filho nasceu, o filho dela foi. Uhum. Mas ela lembra de todos os detalhes. Então é uma coisa que realmente a gente nunca vai esquecer. Não, né? E eu acho que nem deve. Sim. Porque faz parte da tua vida, da tua minha história. E é o meu amor, né? Isso. E eu falo, eu tenho 2 filhos. Não é mais Rafael, dor, é eu amor. Eu tenho Letícia, é amor. Então, mas o quanto é libertador, Karen, o quanto é libertador a gente não viver mais naquela prisão, onde esse lugar é um lugar dessa dor. É porque a dor, ela é um dreno de energia, né? Muito, né? E ela te afasta de Deus. Ela afeta a tua fisiologia, porque, né, a tua fisiologia corresponde com estresse, com cortisol, tudo. Né? Então vem essa fragilidade, as tuas emoções bagunçam tudo, teus pensamentos bagunçam tudo. Mas, de novo, se a gente tiver nesse fortalecimento do espírito, que é essa busca diária por Deus, porque quando a gente conhece Jesus, esse Jesus ressurreto, ele nos revela. A missão de Jesus é revelar o Pai. Então Deus já não é nem Deus, é um Deus Pai, né? Aquele que ama, aquele que te provê, aquele que te sustenta, e aí nos enche com o Espírito Santo. Então é uma obra completa. O nosso espírito é do nosso Criador, e a gente só consegue acessar o Criador depois da queda de Adão e Eva por Jesus. Sim. Então o espírito, ele só se sente pleno e a alma calma quando por Cristo Jesus a gente volta ao Criador, né? E a obra completa. A obra completa. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem de todo esse trajeto, de toda essa caminhada. Hoje a Virgínia tem um projeto evangelístico, sim, né? Missionário, né? Com o motorhome. Com o motorhome, ela mora no motorhome. Sim. Vocês viajam, né? Levando a palavra, atendendo casais, pessoas, pais, filhos, né? A história, o testemunho de vida, de caminhada com Jesus vem trazendo muitas almas para o Senhor, né? Sim. Então nós vamos em empresas, por causa do projeto de saúde mental, nós vamos em igrejas para ministrar mulheres, homens, casais, empresários. Então nós temos esse projeto realmente de ir nas igrejas, de aonde recebe um convite, poder dar um sim, porque o nosso sim é para o Senhor e sempre é para a obra dele. E a minha mensagem, Karen, é que realmente você pare para se avaliar, né? Como que está o teu coração? Porque o coração é fonte de vida, é dele que provê toda a fonte de energia e até o coração na parte física mesmo. Mas é o que nós estamos alimentando ele. Então, que tipo hoje de pensamento, o que eu tenho comunicado? E quando eu tenho esse relacionamento com a palavra de Deus, que ela me revela essa verdade, eu posso comunicar uma verdade a meu respeito. Essa comunicação é que muda a nossa vida. Eu tenho que rejeitar o que o mundo diz, que meu filho morreu, e eu comunico que ele teve vida eterna. Eu tenho que rejeitar que para o mundo não tem jeito, mas para Jesus tudo tem jeito. Então nós precisamos acreditar numa fonte real, numa fonte da verdade, numa fonte que transforma, numa fonte que não importa a minha história. Porque se fosse para hoje, nos meus 51 anos de vida, me basear no que eu vivi, hoje eu teria uma vida muito triste. Com toda a história. Depressiva e tudo mais. Com lamentações, ruminando, mas não. Hoje eu tenho uma vida muito abundante. Primeiro que eu reconheço que ele já conquistou na cruz para mim toda a abundância, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então escolham viver essa vida abundante, e ela é uma escolha sim. Se permitir nesse processo ele continuar te moldando, porque essa moldagem, ela dói, mas já está doendo. As dores doem, mas daí o amor dele é muito maior. E a paz que a gente vive, o quanto é leve caminhar com Jesus, sim, né? Porque ele carrega os fardos, né? Então vinde a mim. Então se você está sobrecarregado, vá até ele. Ele está à porta aí
Deixa ele entrar. Jesus é cavaleiro, ele não vai invadir. A dor invade. Ele precisa ser convidado, né? Eu sempre digo que você convidou Jesus para entrar na sua vida, na sua casa. Na sua mesa. Porque ele é educado. Ele Sim. não vai entrar sem ser convidado. Eu não entraria Não na pode. casa de ninguém se ninguém me convidasse, né? E ele tá ali à porta, né? E eu abro e falo, Jesus, só esperando o convite. Entra, faz morada, Senta transforma, na mesa comigo, com a minha faz família. novo. Hoje eu quero uma nova porção. Isso. Todo dia busca o Senhor para receber uma nova porção. E ela é tão abundante, ela multiplica, ela floresce, ela é forte, ela é enraizada, é completa. Lindo demais, Virgínia. Nós estamos acabando. A Virgínia deixou a mensagem dela para vocês, mas eu tenho só te agradecer. Meu Deus, é um testemunho muito forte. Quando eu escutei, eu tinha que trazer para vocês aqui o quanto esse testemunho vai transbordar amor no coração de tantas mães, de tantas Amém. mulheres e de tantas pessoas que estão passando por diferentes dores, não Sim. necessariamente esta dor, né? Mas tem dor, mas tem a cura da dor. E a Virgínia está dizendo para nós aqui que é Jesus, que por Jesus É verdade. ela consegue trazer esse sorriso aqui, mesmo diante da dor que ela passou, mesmo diante de uma vida que parecia ter acabado e de repente ela recomeça num motorhome, num projeto evangelístico, missionário e tudo se fazendo novo, né? E para a glória de Deus. E para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus. Já aproveita, curte, comenta, compartilha esse testemunho da Virgínia com o máximo de pessoas que você conseguir, porque é uma forma de evangelizar quando a gente compartilha. E eu quero te agradecer. Tu quer falar mais alguma coisa? Não, só que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Virgínia, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo disponibilizado aqui para nós e por rasgar o teu coração hoje aqui diante das câmeras. Obrigada do fundo do coração. Obrigada. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Eu sou o Rafael, tenho 26 anos, eu participei do Encontro com Deus em 2016, sou da célula do Alexandre Domingues. A minha história começa com a conversão dos meus pais, né? Eles vieram para a CCC, minha mãe veio na Rede Jovem e eles começaram a caminhar e eu fui ficando meio revoltado e até que um dia meu pai decidiu parar com tudo. Ele era um cantor sertanejo, ele era bem conhecido no litoral, um pouco aqui em Curitiba também, e ele decidiu largar tudo para viver para Jesus, né? Para consagrar o talento dele para Jesus. E eu fiquei bem revoltado, fiquei pouco mais de um ano sem falar com eles, né? Fui morar em outra cidade e vivia longe dos caminhos de Jesus, não queria conhecer, não queria saber, buscava em várias outras coisas que supria a minha carência. E até que um dia meu pai me chamou para ir num evento que ele ia tocar numa igreja lá em Paranaguá, que é a cidade onde eu morava. E lá eu aceitei Jesus pela primeira vez. 2 anos mais ou menos depois, meu pai me chamou para o Congresso de Homens, ele me deu de presente. E lá eu tive um encontro com Jesus, lá eu conheci Jesus e me entreguei de verdade. Eu lembro assim que foi engraçado que eu fui com o coração assim, cara, imagine um evento de crente, só homem, vai ser muito chato. E eu cheguei lá, fui muito animado. Os caras, você olhava assim, um homem grande, barbado e tudo dançando sertanejo, todo mundo feliz. E eu falei assim, mas como assim, crente é chato? E não tinha nada de chato, foi muito legal. E assim, o que me impactou, porque naquela noite eu vi o pai cantar pela primeira vez depois de muito tempo, né? E eu cresci vendo meu pai cantar. E foi nesse mesmo ano que eu participei do Encontro com Deus, assim. E Jesus começou a trabalhar na minha vida. Eu senti o amor de Jesus, a presença dele, e aquilo me quebrantou, assim. Foi a primeira vez que eu senti o amor de Jesus, eu sabia que Jesus estava cuidando de mim. Eu estava morando em Paranaguá e eu senti de voltar para Curitiba, eu sentia que o Senhor me direcionava que o meu lugar era aqui. Busquei uma célula, aí eu vinha de Paranaguá
todo final de semana participava da Rede Jovem, de uma célula, voltei embora para Curitiba, estou servindo hoje na igreja, sirvo na intercessão, sirvo na coordenação de culto. Eu me sinto amado, me sinto suprido, né? E eu nunca me sinto sozinho, assim, é bem legal porque Jesus é suficiente, né? Então, transformou o meu relacionamento com o meu pai, a gente não tinha nem um pouco de relacionamento, e hoje nós somos amigos, eu olho pro meu pai, eu falo que eu amo ele, né? Eu honro a vida dele, da minha mãe, né? Isso é transformador, muito prazeroso. Largar a mão de tudo para viver para Jesus, você morrer para você mesmo e viver para Jesus.